E começa agora para todo o Brasil e para todo mundo mais um vídeo no meu canal. E hoje é segunda-feira, desejo a todos uma ótima semana. E o tema de hoje é a antropologia histórica e a história da cultura material. E o objetivo da nossa aula de hoje é avaliar a abordagem antropológica e a história a partir da terceira geração da Escola dos Annales. Então fique aí, meu caro estudante, não saia daí que hoje você vai ficar por dentro da história. Vamos ao que nos interessa? Vamos lá. O olhar etnológico sobre a história. Em 1978, sob a direção de Jacques Le Goff, com assistência de Roger Chartier e de Jacques Revel, foi publicada a obra intitulada Dictionnaire de la Nouvelle Histoire, que pretendia construir um universo de referências sobre a nova história. Antes dessa obra, outra já havia sido publicada, também sobre a direção de Le Goff e com a colaboração de Pierre Nora, com o intuito de manifestar as particularidades das concepções e dos procedimentos em torno da história cultural, que se vinha produzindo então. Tal obra de 1974, que fora intitulada de Faire de Histoire, publicada em 3 volumes, Novos Objetos, Novos Problemas e Novas Abordagens. Também se constituía num texto manifesto, como define José Carlos Reis. Para o dicionário de 1978, colaborou, entre outros, André Bourdieu, que discorreu sobre as concepções e as metodologias da antropologia histórica. Ele inicia seu texto evocando os precursores desse tipo de abordagem historiográfica desde a antiguidade clássica, lembrando os escritos de Heródoto, nos quais se encontram contempladas referências aos costumes e ao cotidiano dos povos com os quais tomará contato em seu tempo. Bourdieu observa que esta forma de abordar a história tem suas continuidades no século XVIII, período em que ela é representada na França principalmente por Legrand de Alce, que, assim como outros em sua época, lançaram um olhar etnológico sobre as sociedades históricas. A empresa de Legrand de Alce é significativa a esse respeito, de uma história social dos costumes dos franceses que tinha como projeto. Ele só pode levar a cabo a primeira parte, uma história de alimentação, em 3 volumes, de resto bastante informada e bastante moderna. Ela é, ao mesmo tempo, uma história dos produtos, das técnicas e dos comportamentos alimentares. A importância da obra de Alce reside sobre a ótica do autor, na maneira como ele abordou os fenômenos culturais de modo mais estrutural do que factual, e numa perspectiva de análise do tempo de longa duração, já que a história dos costumes se exprime por uma mistura constante de comportamentos herdados e de fenômenos de adaptação ou de invenção. Dando sequência à lista de precursores da história antropológica, ele cita Michelet, afirmando que, no século XIX, rejeitado pela história positivista, este assumiu um ponto de vista essencialmente etnológico, ao descrever em seus escritos sobre os efeitos de uma moda alimentar, como o consumo do café, sobre a sensibilidade e o comportamento das elites na sociedade francesa do século XVIII,
ou a atmosfera trágica do século de Luís XIV, dominado pelas crises alimentares e pela miséria popular. Eu quero dizer aqui para vocês que as elites da sociedade francesa do século XVIII consumia muito café. Era uma moda alimentar dos franceses na época. E a atmosfera trágica do século de Luís XIV, dominado pelas crises alimentares, né? No século de Luís XIV, estava tendo crises alimentares e miséria popular, né? No século de Luís XIV, né? O papel que Michelet atribuiu aos movimentos coletivos parcialmente inconscientes em detrimento da ação dos líderes e das instituições é o que mais chamou a atenção dos análises, já em sua primeira geração de historiadores. Bourdieu lembra então a abordagem de Marc Bloch em Os Reis Taumaturgos, que deu visibilidade a um elemento do folclore na França e na Inglaterra. Um elemento que se perpetuou durante séculos, ajudando a sustentar uma estrutura política no âmbito do antigo regime, até os séculos 17 e 18, conforme já vimos aqui em aula anterior. Nós já vimos aqui em aula anterior. Agora, eu vou estar falando aqui para encerrar do homem comum na história e a vitória do tempo longo. Vamos lá? O interesse pelo homem comum e pelas questões de sua vida cotidiana no século XX tem sido atribuído a certa desilusão do europeu em face aos rumos da história ocidental. Os valores que até as grandes guerras sustentaram as certezas quanto à trajetória da humanidade rumo à civilização passaram a ser questionados. Os estudiosos não só começaram a se interessar pelo que estava além da Europa, como também pelo que em seu território fora negligenciado até então. Conforme observa François Dosse, trata-se da descoberta do ouro no espaço, transformado em exemplo de uma verdade humana que relativiza o eurocentrismo. O Ocidente fica com a impressão de que não faz mais a história humana, mas a história de uma humanidade. Os intelectuais ocidentais ficaram também tentados a jogar para o alto o passado impecável de sua sociedade e a lançar um olhar sobre o mundo mais espacial do que temporal. Tal reviravolta favorece o discurso antropológico, etnológico e estruturalista. O olhar sobre o homem comum desembocou em histórias como a da alimentação do corpo, das doenças, né, dos comportamentos sexuais e da família. Então, esse olhar sobre o homem comum desembocou no quê? Na alimentação que o homem tem, sobre o corpo, sobre as doenças que o homem tem, tá? Os comportamentos sexuais, a família. Trata-se, como afirmou Bourdieu, de estudos sobre os fenômenos não significantes, mas significados, isto é, digeridos e interiorizados pela sociedade. Dosse considera que a crise da ideia de progresso acentuou o renascimento das culturas anteriores à civilização. Essa consideração leva à constatação quanto à profusão de estudos de caráter antropológico sobre a antiguidade, principalmente sobre a Idade Média no interior da historiografia dos análises. É sobre essa perspectiva que a história se tornou menos a história das transformações, pois abandona-se os tempos fortes e os movimentos voluntaristas de mudança, e mais a história das permanências. A incidência de grande número de estudos abordando a história de longa duração na terceira geração implicou no texto de Michel Volvelli
Publicado no mesmo dicionário de 1978, nele o autor discute as controvérsias em torno desta questão, avaliando o percurso em direção à vitória do tempo longo no campo da história e conclui que a longa duração, esse fruto, objetivo do progresso metodológico, não será nenhum engodo, nem uma máscara ou uma abdicação, mas sim um meio de afirmar uma consolidação fortalecida do tempo da história. Desse modo, podemos observar que naquele período, tal forma de conceber o tempo histórico nos trabalhos dos análises foi defendida com veemência, o que se exprimiu em um de seus principais textos manifesto. Na próxima aula, daremos continuidade à observação das novas abordagens a partir de 1968, analisando a produção em torno dos elementos do imaginário social e do que se denominou de história imediata. Então é isso, pessoal. Esse foi o tema de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela sua companhia. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Se você gostou, achou interessante, aprendeu com a aula de hoje, foi uma aula na qual você aprendeu, adquiriu conhecimento, gostou do vídeo? Já deixa seu like. Eu fico por aqui. Desejo a todos um bom dia, tenham um ótimo dia e até amanhã. Tchau, pessoal!